Pai do Senhor, meus amados irmãos, tá show aí, cinegrafista? Tá muito bom, muito bom. Né? Hoje eu estou aqui para falar a respeito da falência intelectual do ateísmo, né? Hoje, o ateísmo, né? Ele, por mais que muitos não acreditem, né? Mas ele é uma visão de mundo, né? O ateísmo, de maneira coerente, é uma visão de mundo, né? Eu estou aqui hoje para falar a respeito da falência intelectual do ateísmo. Então vamos lá, né? O ateísmo ele faliu em todos os sentidos possíveis, né? Porque assim, hoje muitas pessoas têm medo do ateísmo, né? Porque ele se prolifera em muitos países da Europa, né? Mas o que acontece? É, quando uma pessoa pensa dessa forma, o que acontece? Elas passam a se dedicar única e exclusivamente a... Geralmente, né, o que acontece? As pessoas passam a se dedicar muito à sua vida material, né? Elas buscam o seu próprio conforto, né? Acaba muitas vezes, não sempre, muitas vezes acaba a motivação para manter algum tipo de valor, né? Para se importar com alguma coisa, né? A pessoa acaba... Tudo bem, cinegrafista? A pessoa acaba parando de se importar com as coisas, apesar de só buscar a sua satisfação própria, né? Elas param de se importar com as coisas desse mundo, né? Com o bem ao próximo. Isso realmente diminui muito na vida de uma pessoa que se torna ateia, porque elas não vivem mais pelo próximo, né? Só tem motivação, elas não têm mais uma motivação muito grande para fazer o bem ao próximo. E na Europa, o que está acontecendo? Como essas pessoas elas não têm uma razão para lutar por valores, né, com garra, elas não têm a motivação para manter uma cultura, o que está acontecendo? Essas pessoas, né, que vivem como ateus, só se importando consigo mesmo, não tendo nenhum tipo de nenhum filho, né, tratando os cachorros como se fossem filhos. O que acontece? Esse estilo de vida faz com que o ateísmo não dure muito na sociedade. Por quê? Porque ele não passa para frente, certo? O ateísmo, ele sobrevive da parasitagem da família das outras pessoas, certo? Então, na Europa, o que está acontecendo? Quem tem esse tipo de cultura de viver para si, uma hora vai acabar diminuindo o número. Por quê? Porque não tem como passar para frente. Não há muita motivação para ter filhos. Não há muita motivação para lutar por alguma cultura, né? Não há motivação para lutar por valores. Por quê? Porque eles realmente não se importam, né? Muitas coisas perderam sentido para eles, né? E é isso que acontece na vida dessa mulher aqui, cinegrafista. Né? Essa mulher aqui, ela é um exemplo. Muito obrigado, cinegrafista. Ela é um exemplo da falência intelectual do ateísmo, né? Por quê? Porque tem sempre aquele estereótipo, né? De que os ateus eles são estudados, eles são inteligentes e que os cristãos é que são ignorantes. Mas quando você vai observar as críticas de quem não tem fé em Deus, né? Você observa que muitas vezes elas são sempre as mesmas, né? Ou elas já foram respondidas, ou elas são só desconhecimento mesmo da Sagrada Escritura, né? Ou então de fato alguém que se decepcionou muito na vida, né? E acabou perdendo a fé.
Mas vamos lá, nós vamos ver agora quais são os argumentos e por que eles estão errados, amém? Vamos lá. Boa tarde, gente. Hoje vamos discutir uma ideia. Assim, a gente ouve muito, assim, por exemplo, perfeito só Deus. Porém, está escrito na própria Bíblia que Deus se arrepende. Ele se arrependeu de ter criado a humanidade e mandou o dilúvio. Também, assim, está escrito no livro de Samuel que ele se arrependeu de ter feito Saul rei. Quem se arrepende? Alguém que erra. Como é que um ser perfeito vai cometer erros e se arrepender? Eu me arrependo dos erros que eu cometi. Todos nós cometemos erros, porque não somos perfeitos. Outra coisa que a... Pois é, cinegrafista. Amém. O que foi que essa mulher disse, né? Ela falou que Deus não é perfeito. Por quê? Porque Deus comete erros, né? Ela disse que Deus se arrepende. E não é exatamente assim, né? O que nós observamos na Sagrada Escritura. Tá bonito aí, cinegrafista? O que acontece? Quando a Bíblia fala de arrependimento de Deus, né? Ela não se refere ao arrependimento como nós compreendemos, né? O que é que a Bíblia chama de arrependimento? Tem o caso do que aconteceu com Jonas, né? Deus disse a Jonas para que ele profetizasse a cidade de Nínive, que ele avisasse o povo de Nínive que em 40 dias Deus ia destruir a cidade, certo? Então, depois... Perdão. Perdão de novo. Depois que Jonas foi à cidade e pregou que Deus ia destruir a cidade, então o povo se arrependeu. Depois que o povo se arrependeu, então está escrito, né, que Deus se arrependeu do mal que ele disse que ia fazer a cidade de Nínive, né? Então, o que acontece? Quando Deus diz, né, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é que Deus cometeu erros, né? Mas é porque Deus voltou atrás no seu intento. Não no sentido de que ele tinha um plano e aí ele desistiu desse plano. Não. Mas é que Deus retirou a sua ameaça. Deus já sabia que a cidade ia se arrepender dos seus pecados. Mas o que foi que ele fez? Ele simplesmente ameaçou a cidade para que ela voltasse atrás e se arrependesse dos seus desígnios. Não é que Deus cometeu um erro ao ameaçar a cidade de Nínive, porque Nínive não tinha se arrependido dos seus erros ainda, certo? Quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, não é um arrependimento no sentido que nós compreendemos, certo? É um arrependimento de voltar atrás, cinegrafista. É um arrependimento de voltar atrás na sua ameaça, certo? Naquilo que ele disse que faria. Então Deus ameaçou destruir a cidade, se ela não se arrependesse. E quando Deus retira a ameaça logo depois que a cidade se arrepende, então a Bíblia chama isso de arrependimento de Deus. Mas não significa que Deus cometeu um erro ao ameaçar a cidade de Nínive, porque de fato eles eram injustos. Amém? Vamos continuar. A gente também pode contestar essa ideia de um Deus perfeito. Como é que um ser perfeito não cometeria erros em seu planejamento? Tudo que ele criasse seria perfeito. Mas ele criou os seres humanos imperfeitos. É claro que vai haver quem defenda
que ele criou tudo para ser perfeito, mas que os culpados somos nós com nossa desobediência, né? Adão e Eva lá atrás. Porém, vamos fazer uma pequena pergunta. Alguém perfeito, como é que um ser perfeito, que seria também onisciente, criaria um anjo que depois se tornaria seu inimigo? Amém, meus amados irmãos cinegrafistas? Obrigado, cinegrafista. Muito bem. Cinegrafista, será que dá pra te ver no espelho? Dá não, né? Então o que acontece? O que foi que ela disse, né? Se Deus é perfeito, como é que a humanidade decaiu no pecado, né? Mas o que acontece? Deus só permite... É isso que dizem os grandes teólogos do passado, né? Agostinho, Tomás de Aquino, né? Provavelmente ela não leu esses autores, né? O que acontece? A teologia diz que Deus só permite que um mal aconteça se desse mal ele conseguir tirar um bem maior. Ou então, um mal menor. Certo? Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que Deus forçasse a realidade, obrigasse a realidade para que ninguém nunca tivesse se desviado desde o início. Vamos supor que Deus tivesse forçado a realidade para que ninguém se desviasse e que tudo fosse absolutamente reto desde o início, sem nunca haver nenhum desvio. Então o que acontece? Se Deus fizesse isso, isso não seria exatamente bom. Isso não seria muito bom. Porque o que acontece? Se Deus obrigasse a realidade a ser dessa forma, nós não teríamos a opção de escolher a Deus ou não. Hoje as coisas estão ruins, certo? No mundo existem guerras, existem doenças, existem pessoas que fazem o mal. Mas é a partir disso que nós temos a possibilidade de escolher a Deus ou não. Se tudo fosse perfeito desde o início, sem nunca haver queda, isso por um decreto de Deus, nós nunca teríamos tido a oportunidade de rejeitar o Senhor, certo? Então Deus permite o mal exatamente porque Ele nos ama. Deus permite o mal exatamente para que nós possamos escolher a Ele. E então depois que cada um depois que cada um tiver a oportunidade de escolher a Ele ou não, então o mal ele vai ser condenado por Deus. E nós os que escolhermos o Senhor, estaremos com Ele eternamente, certo? Em uma felicidade infinita lá no céu. Então Deus só permite o mal momentaneamente para que nós possamos ter a possibilidade de escolher a Ele ou não. Se tudo fosse perfeito desde o início, nós não teríamos a possibilidade de rejeitar o Senhor. Deus ama tanto a humanidade que Ele dá a ela a possibilidade de rejeitar a ela, certo? Esse é o nosso Senhor. Outra coisa